sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso WTWcast. E a mulher que eu vou receber hoje tem uma história incrível para compartilhar. Eu tenho certeza, um dos grandes, ou grande objetivo de cada episódio do nosso WTWcast é que você saia daqui inspirada, e não só isso, com algo que você possa aplicar imediatamente, colocar em prática, né? Não é para sair só... você vai se divertir, você vai se emocionar, você vai aprender, mas o grande desejo é isso. A gente teve um minutinho agora que a nossa boca seja usada para transformar a vida e o coração de quem nos escutar. Jéssica Over, seja bem-vinda. Eu sei que você nunca imaginou gravando um podcast. É a sua primeira vez? Ai, muito obrigada. É a segunda vez. Segunda. Mas é sempre um frio na barriga. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui e estar com você é mais especial ainda. Nós tivemos um tempo aqui antes de nós começarmos a gravar. Foi providencial porque me veio algo, né? Veio para nós algo que eu acredito que para começar é essencial para que as pessoas te conheçam, acessem um pouco do que te trouxe até aqui. Então, é uma curiosidade, é algo que quando eu fiquei sabendo, eu pensei, isso é muito especial, isso é uma riqueza. E eu tive acesso a essa curiosidade numa mesa que nós estávamos juntas, e eu vi teus olhos saltando, falando assim... eu vivo isso é possível pra mim. E aí tu tivesse a oportunidade de me compartilhar um detalhe da tua história que faz com que tudo tenha muito mais valor, com que seja mais especial ainda o amor com que eu vejo tu entregar o teu trabalho, depositar na vida das pessoas, faz com que a tua vida tenha ainda mais significado, né? E eu gostaria que a gente começasse falando sobre isso, porque pra mim foi inédito. Eu falei, isso é muito inspirador, isso é muito incrível. Então, esse detalhe eu acho legal que tu já começa compartilhando ele. Então, vamos lá, né? Porque é bombástico. Realmente é uma curiosidade sobre mim. Eu sou a Jéssica Rover, tenho 33 anos. E hoje eu sou uma grande empresária, nem sempre foi assim. Na verdade, eu sempre me vi muito pequena, por conta de uma curiosidade, um fato curioso. Eu nasci com uma doença, onde eu tive convulsão desde os meus 2 anos. E isso fez com que eu crescesse numa redoma de vidro, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de cuidado, honra a vida dos meus pais, mas com certeza me limitou. Eu sempre ouvi, você não pode fazer isso. Você não pode fazer educação física na escola, você não pode dançar, você não pode correr, você não pode. Por quê? Porque a partir dali vai desmaiar, vai passar mal e etc. E quando eu cheguei na minha fase de escolher o que eu vou fazer na minha vida, eu queria ser jornalista. Porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de câmera. Eu pensava, esse negócio com câmera aqui, microfone é pra mim, vou ser jornalista. E quando nós fomos contar pro meu cardiologista, infeliz, inclusive... não vamos, né, dar detalhes. Mas... eu ocupo um lugar de ódio, né? Aqui, ó. Precisamos curar. Não, tá perdoado, porque eu não estaria aqui hoje dividindo a minha história, né? Mas ele me disse que eu não podia ser jornalista. Não, você não pode. Vai ficar muito tempo em pé, é muita emoção, e com a emoção pode vir o desmaio seguido de convulsão. Não é o melhor caminho para você. Saí de lá frustrada, ainda meu irmão mais velho ainda riu de mim e disse, claro, imagina tu lá com o microfone, falando, e de repente, caiu. Não tem como, Jéssica. Ele me chama de negona. Ah, negona, isso aí não é pra ti, não. E tudo bem, fui curando aquilo ali, e aí conheci a estética. E quando eu conheci o curso de estética, eu falei, vou fazer. Tô indo. E eu não tô nem aí se o médico vai dizer que pode ou que não pode. Eu já imaginava que não poderia. Porque trabalhar com a estética tem um desgaste, sim, físico, emocional, mas tem um desgaste físico. E é intenso. Fazer massagem o dia inteiro. Esforço. Então, era um desafio. E eu falei, eu vou fazer dar certo. Dentro das minhas limitações, eu vou fazer dar certo. E até por isso, o meu primeiro negócio como empreendedora foi na casa da minha mãe. Na salinha de casa. Porque
eu estava num ambiente controlado, onde se eu passasse mal, se eu precisasse de ajuda, de suporte, eu teria eles ali para me ajudar. E assim, eu venci. A minha doença continua aqui, faz parte da minha vida, mas eu me tornei uma grande esteticista. Eu fazia mais de 12 atendimentos por dia. Eu trabalhei por 10 anos com estética. Eu trabalhei atendendo em domicílio, carregando maca, carregando peso. Ah, foi fácil, foi simples? Não. Existiram dias que eu precisei parar onde estava, pedir socorro, passei mal, mas no outro dia eu estava lá. E quando o médico soube que eu fazia o que eu fazia, ele disse: "Tu é doida? Como que tu vai dar conta?" Se eu vou dar conta. E eu dei conta. E isso, quando eu fui superando pequenas coisas, eu fui superando outras ainda maiores. Eu não dirigia por conta dos desmaios. Hoje, como eles não são frequentes, hoje eu dirijo por tudo, viajo sozinha. Me tornei uma grande empresária com as mentorias também. Hoje eu não sou jornalista, mas eu sou mentora. Faço lives, faço lançamento, subo no palco, entrego palestra. Dei o meu jeito, exatamente. E vencendo as barreiras, sabe? Que às vezes pessoas colocam e às vezes a gente também se coloca. E eu me coloquei muito tempo. Eu precisei pegar e furar a minha bolha para poder viver uma vida diferente, porque eu não queria mais aquilo para mim. E aí hoje eu tô aqui fazendo podcast plena. Eu vejo que a maioria das pessoas no teu lugar, com essa limitação, escolheria dar mais desculpas e menos resultado. Escolheria ou se apoiaria nesse ponto, né? Não vou fazer porque eu posso passar mal, não vou fazer porque o médico me orientou não fazer. E eu acredito que o que divide mesmo as pessoas em dois grupos é aquelas que, ok, eu tenho uma limitação e eu vou parar por aqui. E aquela que diz, ok, eu tenho uma limitação. O que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho e até onde eu posso chegar? E você escolheu esse segundo ponto, né? Eu vou fazer algo de bom com isso aqui que a vida me trouxe. Eu realmente admiro isso. E eu senti da gente começar falando isso porque aqui já zera todas as desculpas e beleza, agora o que eu vou fazer de bom com o que eu tenho? Foram alguns anos, 10 anos trabalhando com estética. Isso. Muitas mulheres cuidadas através das tuas mãos, através da fala, porque eu acredito que a minha, pelo menos, né, quando a gente tem aquele tempo ali de drenagem, de massagem, mas a gente tem um tempo, às vezes silencioso, mas às vezes com muita troca e que ela vira uma amiga, né, a gente fala, né, é meio massagem, meio terapia. Mas vira uma pessoa com quem cria-se um vínculo, uma intimidade. Qual foi o momento de parar? Qual foi o momento que a mentoria veio? O que foi o ponto de decisão? Quais são os marcos importantes dessa jornada? E como que hoje o teu trabalho impacta a vida das pessoas? Porque antes era outro tipo de impacto, né? Sim. Então, assim, marcos importantes, momentos de decisão da transição, que é o que muitas mulheres buscam, né? A transição de carreira. Como que eu deixo de ser uma esteticista que trabalha por hora, que carrega maca, que atende 1 a 1, que tem a limitação ali de tempo, que tem a limitação financeira também, porque existe um teto, né? Eu sei que chegou ali no quase máximo que pode ser cobrado por uma hora de massagem, com alguns ajustes e tal. Então, fala um pouco sobre isso, assim, marcos dessa jornada, momentos de decisão de fazer a transição, e como que hoje esse trabalho continua impactando na vida das pessoas. Bom, a estética, ela foi o meu pontapé inicial para a vida, né? Foi ali que eu comecei a crescer. E realmente, eu cresci muito. Eu comecei cobrando a massagem lá no quartinho, na casa dos meus pais, R$25. Mas mesmo sendo um serviço muito barato, porque eu acredito muito nisso, né, Rô? Que quando a gente começa, a gente cobra barato sim. E tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Cobrar barato tá cobrando bem, né? Porque no começo a gente só quer trabalhar. E pode ser de graça. E faz na amiga. É isso. E tá tudo bem. Por um tempo, isso pra mim era... Eu pensava assim... Eu não posso nem contar pras pessoas que eu tô fazendo de graça. Não, a gente começa assim mesmo. E eu comecei assim. Comecei cobrando barato, comecei fazendo as amigas. Mas a coisa foi acontecendo.
Eu gostaria que tivesse sido mais rápido? Óbvio. Mas eu vivi a jornada que tinha que viver. E desses R$ 25 de massagem, eu passei para 50, eu passei para 65, eu passei para 85. E aí eu cheguei num teto ali de cobrar, em média, 100 a R$ 110 pela sessão e na hora. E aí eu fui enchendo a minha agenda, eu fui atendendo as minhas clientes. E chegou uma hora que eu senti assim, tá, agora eu quero mais. E o que eu vou fazer para ter a mais? E fui para uma sociedade. Nessa sociedade a gente cresceu, eram 2 pessoas trabalhando, tivemos pessoas atuando com a gente. Mas depois de uns 4 anos a gente encerrou a sociedade e eu me vi num novo momento. Estou sozinha de novo, preciso fazer acontecer e a única coisa que eu sei fazer é estética. Então eu tenho que fazer estética. E eu fui atender em domicílio. E aí foi um grande marco na minha vida. Porque enquanto eu tive a clínica, apesar de ser uma clínica grande, com 8 salas, vários serviços, era uma clínica igual o que tinha em todos os lugares. E quando eu saí da sociedade, que foi um momento muito difícil para mim, foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, eu falei para Deus, me tira essa dor. Eu fiquei 30 dias exatos, trancada dentro de casa. Eu não abria nem a janela, eu moro de frente pro mar, eu não abria nem a janela para não ver o mar. Eu emagreci 5 quilos, sofri. E aí chegou lá no final do mês, eu falei, Deus, me dá uma luz. Me mostra o que eu vou fazer. É só isso que eu quero fazer, mas eu não quero abrir uma estética para fazer tudo de novo. E aí eu tava olhando o anúncio no Instagram, vi um negócio de atendimento em domicílio lá em São Paulo. Falei, não tem isso em Floripa. Ué, só que não era de estética, era de fisioterapia, mas para doentes assim, né? Falei, se eu fizesse isso aqui, em Floripa, com estética, serviço de beleza, me joguei. Em uma semana eu estava com uma maca, com o que eu precisava e fui atender. E aí foi um grande salto na minha vida, porque eu estruturei um atendimento realmente diferenciado, era algo novo no mercado, e a minha sessão, que era lá dos R$ 100, passou para no mínimo 200, e eu tinha um protocolo de spa a R$ 400. Aí ali eu explodi. No começo eu tive aquela insegurança, eu vou cobrar mais caro, eu mal tenho cliente, será que as pessoas vão pagar? Não, eu vou cobrar mais caro, aí que eu vou perder cliente. Mas eu confiei muito, não, eu vou fazer dar certo, eu já fiz outras vezes dar certo, vai dar certo. E deu muito certo. Só que atendia 5 clientes por dia, só fazer as contas aí, eu tinha um faturamento bem legal. Só que eu era sozinha. E eu queria, sabe o que mais me motivou a parar de atender? Não foi nem o financeiro. O meu esposo, ele viaja muito a trabalho. E eu ficava muito sozinha. E eu queria muito poder acompanhar ele. Eu pensava, com o que eu posso trabalhar, mas ir com ele, para não ficar tão sozinha. E aí as pessoas começaram a me pedir, enquanto eu estava na demanda de atendimento, Jé, como que tu faz essa maca? Como que tu consegue cobrar R$ 400 a tua massagem e ter uma agenda tão cheia? Então, eu não criei um produto para as pessoas comprarem. Primeiro eu deixei as pessoas pedirem. Uma pediu, a segunda pediu. Isso é bom, hein? Isso é bom e é bom a gente falar sobre isso, porque hoje, né, eu acho que grande parte de quem está nos escutando tem implantada na cabeça uma ideia de quero ter um produto digital, quero trabalhar com internet, quero ter liberdade para acompanhar meu marido, ou quero ter tempo para ficar mais com os meus filhos, ou não quero bater ponto, não quero ter essa rotina exaustiva, não quero me sentir coração palpitando no domingo porque eu tenho que voltar para uma rotina que eu não gosto, quero me sentir útil, quero fazer uma coisa que impacte verdadeiramente as pessoas, né? Aqui onde eu estou eu não sinto mais isso. Então eu tenho encontrado muitas mulheres que estão há 20 anos fazendo a mesma coisa e tá, mas o que eu vou vender? E aí eu vejo um percentual enorme das pessoas olhando pro lado errado, que é o quê? O que eu quero vender para as pessoas. O que eu sou boa e eu posso oferecer. E pouca atenção, pouca sensibilidade de o que eu faço que é verdadeiramente útil para as pessoas. O que as pessoas precisam, o que elas me pedem sem que eu faço de forma tão intuitiva, natural, porque eu imagino que a primeira pessoa que perguntou, como é que você cobra R$ 400 uma massagem enquanto eu tô aqui, ó,
para cobrar 80. Nossa, muito simples, né? Isso aqui, faz isso, faz aquilo. faz aquilo, fechou. E não sabia que tinha valor no ensino. Eu ouvi algo recentemente que eu falei, é isso. É por isso que é tão difícil a gente perceber o que a gente vai oferecer ou trabalhar com internet que é vender conhecimento. As pessoas têm... Tá mudando um pouco isso, mas ainda não na velocidade que nós gostaríamos. Pouca disponibilidade de pagar por conhecimento. Por quê? Muitos receberam educação gratuita, muitos estudaram em escolas públicas e educação é um serviço básico. Quem teve os pais pagando escola a vida inteira nunca também entendeu o valor daquilo, porque nunca o pai chegou e falou assim, eu pago tanto na sua escola e né? Então, para você, aquilo também veio como uma bênção do céu, então você não entende que aquilo ali não é algo que você consegue pegar, então por isso que às vezes você compra um iPhone aí por 12, 13, 14 mil reais e fala, nossa, mas o iPhone é um iPhone, né? Eu posso tocar e ter algo, então isso aqui pra mim é barato, mas investir em conhecimento é muito caro e você às vezes não compreende o valor de uma informação. Então, voltando, esse teu olhar para, eu não criei um produto, eu percebi que as pessoas precisavam de algo que eu tinha. Então, às vezes é sempre, não, às vezes não, é sempre isso. Percebe o que você faz, que seja cozinhar, cuidar de uma família, cuidar de uma casa, que seja educar seus filhos, que seja um estudo bíblico, que seja se vestir bem, que seja organizar uma viagem, sei lá o que você faz bem que as pessoas te pedem, e você nunca imaginou que alguém te pagaria por isso. Aqui vai uma pista de como criar a sua entrega. Exato. Bora, volta pra Jéssica. Exatamente. Eu já falei demais. Nada, mas eu concordo 100% e eu vivi muito isso na pele. De entender que se as pessoas estão me pedindo, algo valioso existe ali. E aí a gente faz uma entrega, faz outra, e chegou uma hora que eu despertei, eu falei, as pessoas estão querendo isso aqui. Eu vou ensiná-las. E aí eu criei o meu primeiro produto digital, que foi um Close Friends. Lembra lá do serviço barato? Então, eu vivi de novo. E é engraçado, né? Que a gente passa várias coisas na nossa vida, mas quando a gente vive algo novo, a gente repete algumas coisas. Foi R$47, 3 meses de entrega, aulas diárias. Eu me matei para poder entregar aquilo ali. Eu achei que eu não fosse dar conta, mas eu aprendi muito ali também. E aí ali eu conheci ainda mais as pessoas. Eu fiz uma pequena entrega, era um Close Friends, uma aula de 5 minutos. Foi transformador, várias pessoas foram impactadas a partir daquilo ali. Mas aí ainda mais eu consegui conhecer elas, entender que o calcanhar de Aquiles era construir um conteúdo que realmente gerasse desejo. Elas não sabiam falar do serviço delas de uma maneira atrativa. E aí, a partir desse primeiro produto, eu fui criando os próximos. E aí eu já investi na minha primeira mentoria na época. Foi um valor que para mim, assim, era fácil comprar aqui. Mas numa mentoria, aquele valor eu dizia, meu pai, eu vou. Porque mais uma vez eu falei, eu vou fazer dar certo. E eu preciso aprender com quem já fez esse caminho. Porque a gente demora muito mais. É muito mais difícil. E a jornada de ser empresária, de ser empreendedora, ela é solitária, né? Só a gente sabe o que a gente tá vivendo ali no furacão. E aí tu pede ajuda para alguém, tu contrata uma consultoria, tu contrata uma mentoria, tu pega um curso, aprende com aquilo ali e aplica. E aí eu investi na minha primeira mentoria e fui melhorando os meus produtos, fui melhorando a minha precificação, até que chegou um momento em que eu dedicava 50% do meu tempo para as mentorias, 50% para os atendimentos. Só que esse 50% que eu estava fazendo pelas mentorias e cursos, eu já faturava mais do que ali na hora de atendimento. Eu demorei bastante para conseguir me desapegar dos atendimentos. Eu anunciei no Instagram, não atendo mais, agenda fechada. Não atendendo as favoritas. Exatamente. Se ela tá me ouvindo, ela vai saber. Todas elas vão saber. Ficaram comigo por quase 6 meses. Eu lembrei de algo, acho Claro. importante a gente falar sobre isso também. Presta atenção. Quando você vê algo
acontecendo, como no caso da Jéssica hoje, inclusive, enquanto nós gravamos esse podcast, chegou o primeiro pagamento de mentoria no Pix, olha só. Toca o sininho. O que eu vejo também, que também é um erro, são pessoas que não tiveram tempo de chão, tempo de jornada, tempo de plantio, querendo dar o pulo, né? Eu quero já ir pro lugar onde eu ensino, eu transformo e eu já faturo. E olha só, hoje, se a gente for olhar, é uma construção. Então, passei 10 anos, eu comecei a cobrar X, aí foi aumentando, depois eu fui pro nível de poder ensinar. Não atropela os processos. Muita gente que é mentor de ninguém, né? Que eu tenho visto esse movimento acontecendo, não teve tempo de jornada e já quer ensinar. Precisa ter cuidado com isso também. Então, às vezes, percebe se você não está atropelando o processo, se você não ficou pouco tempo no campo mesmo de batalha, vivendo ali o dia a dia da profissão, porque não faz sentido você querer colher algo que não foi plantado. Então, o que a Jéssica está colhendo hoje, é para trazer para o mundo real, porque tem gente que escuta e fala, nossa, eu estou 6 meses na estética e eu já quero fazer isso. Calma, existe uma jornada. Se você trabalha na estética, se você é dentista, se você faz maquiagem, isso é possível, isso pode acontecer a qualquer momento se você se dedicar. Hoje até, o trabalho da Jéssica é encurtar esse tempo, você não precisa 10 anos, passar por tudo isso, claro que isso dá muito mais bagagem para ela, mas eu senti de falar isso, assim, sobre o atropelar processos, porque hoje a gente olha e fala, nossa, que incrível! Agora a Jéssica tem uma mentoria, ensina, sim, amor, mas 10 anos eu tava aqui, carregando máquina, fazendo todo o processo direitinho para que hoje eu possa ensinar. Então, Exato. acho válido falar isso. Uma das perguntas que eu tinha para te fazer é sobre mentores que te impulsionaram no processo, sobre o quanto isso foi importante, porque muitas pessoas ainda são resistentes a fazer isso. E eu sei que tu já atravessou essa barreira foi rompida. Então, assim, o quanto isso foi importante nesses grandes saltos? Com toda certeza absoluta. Eu não estaria hoje num podcast e tendo tudo que eu tenho hoje, a estrutura que eu tenho hoje, se eu não tivesse investido em mentores. Eu nunca tive, assim, esse problema de investir, por quê? Até conversando contigo antes ali, né, eu falei pra Rô. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai é empreendedor e ali eu me espelhei, sempre falei, eu quero ter um negócio, quero ser dono do meu negócio. Só que de uma família muito humilde, muito simples, eu não tinha acesso às coisas. Então eu não estava perto de pessoas grandes, eu não tinha como me inspirar porque o meu mundo ele era muito pequenininho. E eu descobri através das mentorias, através dos cursos, que ali eu teria acesso a coisas que eu não tinha acesso. Desde acesso a inspirar e a conhecer, mas a aprender a jornada. Então, desde quando eu era esteticista, eu sempre fui a estar nos congressos de estética. Eu sempre fui a primeira metida do bairro a comprar o aparelho mais caro, a se endividar. Não, mas calma, era um risco calculado, não era tão louca assim. Eu tinha demanda e aí comprava. Então, eu nunca tive medo, porque Empreendedor que é empreendedor, ele aprende a conviver com isso. Com o boleto, né? É isso mesmo. Com o leão acorda e já tem um leão rugindo nas costas aqui, ó. Porque foram esses passos, essas grandes decisões de investir alto num equipamento novo, de investir alto numa mentoria, que me levam pro próximo nível. Então, cada vez que tu tá na tua vida e que tu sente assim, nossa, eu estagnei aqui. O meu conteúdo tá o mesmo, o meu faturamento tá o mesmo, eu tô sempre com as mesmas clientes, eu quero mudar de público, eu quero cobrar mais, eu quero me especializar, eu quero ter um nicho. Sempre que tu sente assim que tá uma água meio parada, a água parada dá dengue. Então, contrata alguém para te ajudar. E eu sempre fiz isso, sempre, e sem medo. O meu último investimento foi estar com a Roberta dentro do Master. E esse me deu um frio na barriga, porque eu não achava que eu era tão valiosa. E eu sempre quis estar onde eu estou hoje, numa mentoria de acompanhamento de proximidade. Só que para isso a gente precisa cobrar. Eu não poderia ter a estrutura de entrega cobrando o que eu cobrava antes.
E aí, quando eu falei, eu vou dizer sim pro Master, eu pensei exatamente isso. Se eu estou dizendo sim, outras poderão dizer sim para mim, porque eu sou valiosa. Eu vou conseguir entregar. Então, se algo transforma a minha vida para ir sempre pro próximo, sabe? Pro passo de cima, pro degrau de cima, é investir em mentoria, estar no Master, ambiência. Eu até ouvi no final de semana na imersão que nós estávamos, no sentido de, às vezes a gente pensa assim, mas é que eu não sou grande ainda pra estar lá. Lá tem gente muito maior do que eu. É lá que a gente tem que estar. A gente não tem que esperar ser grande, a gente cola no grande pra ficar grande junto com ele. E isso transformou a minha jornada com toda certeza. Hoje, Jéssica, nesse mercado onde está posicionada como mentora, o que te diferencia da concorrência? Como que tu lida hoje? O que a Jéssica faz que só a Jéssica faz? Essa questão da concorrência foi algo que no início eu enfrentei bastante, porque no mercado da estética, a gente está sempre muito olhando pro lado, né? E aí a gente olha pro lado e faz igual que a concorrente está fazendo. Acha que lá tá funcionando e faz também. Eu não sei o que acontece com a nossa cabeça. Não é só no mercado da estética. E isso me limitou muito a crescer. Até que eu fui entendendo, não, peraí, eu preciso fazer diferente. E hoje, quando eu olho para um concorrente, eu não olho muito, mas eu olho. Não vou dizer que, eu tô cega. Não, eu olho e penso assim, o que eu faço? A pessoa tá falando essa palavra, qual é a outra palavra que eu posso falar que diz a mesma coisa? Para poder realmente ter essa diferenciação de visão mesmo. Mas se tem algo dentro da minha entrega que faz a pessoa escolher estar comigo, a questão de jornada, porque tem muita gente que não viveu ainda, então isso pesa, né, na hora de que eu vou sentar e que eu vou conversar. Mas sabe algo que eu tenho sentido muito? Isso para todos os mercados, para estética, para mentores, ouvir mais as pessoas, sabe? Hoje eu não faço uma sessão estratégica para apresentar a minha mentoria. Eu faço a minha sessão estratégica para te ouvir, sabe, olho no olho. Pra resolver um problema de verdade. E não tem, hoje é tudo muito frio, tem pouco acesso, então quando ela senta comigo, e às vezes ela passa 40 minutos falando do problema, da dificuldade, basta uma condução dentro da dor que ela tem, ela se sente acolhida, ela sabe que vai estar assistida e aí ela toma a decisão. Hoje, para uma mensagem para uma empreendedora começando, para uma mulher começando na estética, o que tu gostaria de ter escutado lá atrás? Ou de ter feito mais rápido? Essa pergunta é muito boa. Eu queria que alguém tivesse me falado isso. Eu teria economizado tempo, dinheiro, energia. Eu lutei muito, que às vezes a gente tem as nossas crenças, né? Não é bobo. Mas a gente tem uma mania feia de bater contra coisas que a gente não tem que bater contra. A gente tem que entrar junto na onda, né? E eu demorei para ter uma percepção que eu tenho certeza que teria mudado o jogo para mim. As pessoas vão pagar mais caro, vão pagar bem para profissional que ela sente confiança e para profissional que tá realmente com o que a gente fala hoje do posicionamento. E posicionamento, sabe o capricho? O capricho da imagem, o capricho da ambiência de trabalho, o capricho do story que tu faz, de cuidar a fonte, de ser sempre um padrão, de ser sempre com as mesmas cores. E eu demorei muito para entender isso, porque eu pensava assim, meu currículo é que conta. Meu currículo é bom, minha jornada é boa, eu tenho resultado, olho meus antes e depois. É muito bom. Olha o resultado das minhas mentoradas. É muito bom. Só que quando eu parei de bater contra e eu assumi o lugar de melhorar a minha vestimenta, melhorar a minha postura, estudar mais, ser mais sábia, conseguir realmente fazer as pessoas, quando bater o olho e dizer assim, ó, essa mulher é foda. Perdão pela palavra. É diferente. Essa mulher é muito boa. O que ela tem? Quero aprender com ela. Então, se eu tivesse feito isso antes, eu com certeza teria vendido mais rápido as minhas sessões mais caras e teria estado também como mentora muito mais bem paga e posicionada. Então, é o posicionamento e o capricho das coisas. Para de fazer tudo muito amador, sabe? Eu ouvi algo tão especial. Tá até talvez não tá fora de contexto. Mas eu ouvi algo tão especial ontem que eu quero deixar registrado aqui nesse nosso WCast. Eu estava num culto e aí o
O pastor estava lá ministrando e ele disse, eu fui recebido por um homem hoje. E ele me perguntou assim, você quer água? Como que você quer a sua água? E eu respondi, do jeito que vier tá bom. Ele falou, não, aqui a gente trabalha com excelência. O senhor escolhe se é gelada, se é morna, se é tal. E esse homem que serviu com excelência, ele recebeu uma profecia tão linda, assim, que emocionou todo mundo que estava lá, sobre o derramar de Deus em quem serve com excelência. O que tu estás falando é sobre servir com excelência, é sobre ter capricho em todos os detalhes. E por mais óbvio que seja, ou por mais infinitas vezes que você tenha escutado falar sobre isso, as pessoas, de um modo geral, não servem com excelência. E a excelência é na limpeza, a excelência é no cheiro, é no capricho, é na vestimenta, é na forma de servir, é em como você serve um café, em como você serve uma água, em como você se apresenta, como amarra o cabelo, como se veste, em como você trata. E não é natural. Não é normal. Eu tenho certeza que se você for pensar bem, quando você chega num Uber, se você chega num cafezinho, se você chega numa clínica, no hospital, se você chega em qualquer lugar, se você for pensar, se você for dar uma nota de 0 a 10 para excelência, ela geralmente não vai ser tão boa assim. Então, que fique essa palavra aqui para esse nosso tempo juntas. E pra gente fechar esse nosso tempo juntas, eu tenho certeza absoluta que você não sabia que eu ia tocar nesse assunto. E eu nem sei se você gostaria que eu tocasse nesse assunto, tá? Porém, eu senti de falar sobre isso porque é difícil explicar muitas vezes o que eu faço, tá? Então as pessoas falam, o que exatamente a Roberta faz com as pessoas? E nem de nenhum lugar não é sobre posicionamento. Não é sobre vender mais pela internet. Esse não é o meu trabalho. E esses dias eu te fiz uma pergunta e eu recebi um áudio teu muito grande no meio de uma manhã que eu tava caminhando, chegou um áudio enorme, eu falei, eu já sei o tema desse áudio, sem abrir, do nada. E nem de nenhum lugar. Meu trabalho, por mais que você tenha recebido mentoria no Pix, tenha ajustado, né, a gente tenha feito um resultado maravilhoso no primeiro mês, e, meu Deus, esse não é. E eu até hoje também nem consigo explicar, resumir. Não tem uma promessa de uma linha. O que significa, qual que é a promessa daquilo que eu faço. Então a gente vai pelo caminho posicionada, confiante, bem paga, vender pela internet, tal. Queres falar sobre isso? Meu marido deve estar vendo. Vai, eu vou mandar pra ele. O meu vendedor. Olha, uma transformação vem acontecendo na minha vida, né? Eu sempre falei que eu não queria ser mãe. Não quero ser mãe, não vou engravidar. E desde que eu entrei no Master, que eu vi as possibilidades e que eu vi grandes mulheres mães fazendo e acontecendo e dando conta, aquilo me gerou um incômodo, mas eu fiquei calada. E a Rô, muito sensitiva, um dia numa mesa presencial, que inclusive foi incrível aquele dia, ela perguntou num exercício assim, o que tu quer para daqui a um ano? Aí eu coloquei várias coisas, viajar para tal lugar, faturar não sei quanto, ter quantas mentoradas. Tá, e o baby, cadê? Falei, tá doida? Não quero ter filho, não. E ela olhou bem no meu olho. Tu não quer mesmo? Aí ali, minha voz já não saiu, né? E ali eu tive clareza de que sim, que eu quero. Eu só não estava olhando para isso e tendo medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou desmaiar? Não vou passar mal? Será que vai dar certo? Será que eu não tenho que ou ser empresária ou ser mãe? E aí ali dentro contigo eu comecei a perceber que sim, é possível. E passei a estar mais segura e passei a falar mais sobre isso. E a gente só pode ter um novo projeto, que pode ser um filho, quando a gente está bem. E para mim, estar olhando para isso hoje é sentir de que agora eu tô bem, agora eu posso olhar para isso.
E isso não tem um tratamento que tu contrata, um passo a passo para ser transformado, né? Então, essa ambiência com certeza está mudando a minha vida, em todos os sentidos. Que coisa mais linda isso! Bom, eu acho que a gente já compartilhou coisas muito especiais aqui. Eu tenho certeza que em algum momento desse nosso tempo juntos aqui tocou seu coração, fez sentido, vai levar, vai fazer alguma coisa. Qual que é a tua mensagem pra gente finalizar esse nosso tempo aqui? Invista em estar com as pessoas certas, que já chegaram onde você quer chegar e que tem o caminho. Vai ser mais rápido, vai ser mais leve, vai ser mais gostoso. É valioso demais. Sempre vale a pena. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Eu amo caminhar contigo. Ainda tem muito tempo. Eu falo que eu quero caminhar com a... Eu fico sentida quando alguém vai embora. Eu falo que eu quero ficar com as pessoas 30 anos, mas elas têm que querer ficar comigo também. Não, mais 30 pelo menos. Bom, é isso. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua presença, pela tua entrega. Que muitas vidas sejam transformadas através da tua, mas principalmente que a tua seja sempre transformada. E eu acho que agora ganhou um novo sentido, né? E quando a de vocês ganha um novo sentido, a minha ganha também. E eu fico muito feliz por isso. Obrigada pelo seu tempo aqui, que assistiu também esse podcast. Eu desejo de todo o coração que a sua vida tenha sido tocada, que o seu coração você saia daqui mais inspirada, mais alegre, mais encorajada a colocar os seus projetos em andamento. É por isso que a gente faz o que a gente faz e é por isso que a gente dedica esse tempo aqui, tá? Beijo, até a próxima.